todos. Vamos dar início a mais uma reunião da noite de hoje, né? E quem vai fazer a palestra vai passar para vocês, o assunto é Max. A parábola do filho pródigo, né? Então a gente vai prestar bem atenção e vai aprender, né? Mais um pouquinho, que ele vai conversar com vocês, vai passar o que ele estudou, o tema que ele pegou para dizer aqui para vocês na noite de hoje. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, a Jesus, muita paz, muita saúde, que Deus nos abençoe. Pai nosso que está no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, mestre amado, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que a paz de Deus, de Jesus, nosso Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Passa a palavra ao irmão que vai dirigir a palavra a vocês com muita paz, com muita alegria, em Ti, Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. O amor do Cristo e a paz de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ilumine nesse momento de reflexão, né? Quando Jesus falava as parábolas, principalmente para aquele público específico, né? Ele usava muito como exemplo o público que estava ao redor dele, né? Que não eram pescadores, publicanos. Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, e os fariseus, né? Os fariseus eram os doutores da lei, né? Os fariseus eram as pessoas que ele criticava, né? Eram aquelas pessoas que eram reto a princípio em atitude, mas depois a casca, o por dentro deles não eram eficazes, né? Eu faço parte da Associação Espírita de Allan Kardec, coluna espiritual Luz Divina, que é esse centro daqui, né? O tema é a parábola do filho pródigo, Lucas, versículo 15, 11 ao 32. Com o objetivo geral da gente estar apresentando essa parábola. Essa parábola, eu já vi ela em 3 aspectos. Lá no aspecto católico, evangélico, e agora eu estudei o aspecto espírita. Essa parábola, Jesus tem um total de 42 parábolas, mais ou menos 42 parábolas. E cada parábola ele fez um tema. O bom samaritano, quem é o próximo? O bom samaritano. E essa parábola é sobre o assunto de a mistificação de Deus que castiga para um Deus que perdoa, né? Um Deus amoroso. E ele fez 3 parábolas a respeito disso, que foi a da dracma perdida, a da ovelha perdida e ao filho pródigo. Sendo que essa do filho pródigo, segundo especialistas, depois que você entende ela a fundo, ela é considerada a parábola das parábolas. O que é a parábola das parábolas? Ela é que mostra aquele Deus amoroso, aquele Deus Pai. Eu me lembro que eu estava estudando essa parábola com minha esposa, e a primeira pergunta que Allan Kardec perguntou ao Espírito de verdade, o que é Deus? Quer dizer que Deus não tem sexo, né? Deus é um Espírito, está em tudo que é canto, né? E tirou até porque Jesus nos usou a simbologia de mãe. Deus poderia ser uma mãe, né? Não poderia ser uma mãe? Porque Jesus usou a simbologia de Deus Pai. O pai, antigamente, na idade... Antes de falar isso, que eu me lembro agora que é importante antes dessa reflexão, que a gente precisa analisar, é que toda a parábola de Cristo tem que ser
estudada de acordo com a época de Cristo. O que isso quer dizer? A intensidade, quando você estuda os costumes da época de Cristo, vai dizer a imensidão, a intensidade da parábola. Numa sociedade totalmente patriarcal, que era antigamente, existe uma diferença entre o Pai no Oriente, que é onde Jesus viveu, e no Ocidente, onde a gente vive agora. O Pai do Oriente era a figura central, era patriarcal. Ainda hoje, ainda é menos algumas sociedades, mas ainda é patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Eu vi um exemplo fantástico. Na Índia tem muitas pessoas que são bilionários, né? E por questão de costume, essas pessoas bilionárias, elas moravam em aldeias, elas moram em aldeias. E os filhos saíram para fazer faculdade e esses filhos viraram bilionários. Sendo que ele tem um costume no Oriente que o pai, o filho só deixa de sair da tutela do pai quando o pai morre. E toda vez que o pai ia fazer um negócio, uma cena até o filho saía de helicóptero para fazer um negócio milionário, pousava na aldeia, pedia a bênção ao pai, permissão para poder efetuar o negócio. Tinha vez que nem o pai sabia. A intensidade desse costume patriarcal é tão grande que na religião islâmica só tem um motivo para a pessoa não obedecer o pai. É o pai pedir para o filho negar a Deus. É o único motivo. Fora isso, o que o pai pedir a ele tem que fazer. Está entendendo? E a partir desse momento, quando o Cristo, ele simboliza a figura de Deus Pai, Jesus é o ser mais sábio que veio aqui na Terra, né? Ele mistifica o Deus castigador e aproxima a figura paterna do Pai físico para o ser humano. Aí por isso Jesus chamou Deus de Pai, um ser masculino, né? E o objetivo geral dessa parábola é o primeiro, a imutabilidade de Deus. Deus não muda em nenhuma situação, ele é imutável. E o que ele quer dizer? Ele não tem preferência a ser nenhum, a pessoa nenhuma. Se a pessoa errar, lei de causa e efeito, a pessoa colhe o que planta. Ponto. Tem um ditado que meu pai dizia muito. Se a pessoa planta vento, ele vai colher tempestade. Independente de que seja. A unidade do destino, isto, a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. Essa palavra pecadores a gente usa como um erro, né? O que isso quer dizer? Um dia, nós somos espíritos imortais. Um dia, vamos evoluir. Cada reencarnação a gente evolui. Mas a gente é sabido que temos irmãos desencarnados que eles ainda precisam de muita evolução e desenvolvimento. Eles ainda se encontram nas trevas. Mas um dia que esse irmão pedir misericórdia, se ajoelhar, pedir misericórdia de coração, no estalar de dedo, no piscar de olhos, os irmãos superiores vão estar ao lado para ajudar ele, socorrer ele. Pedir o arrependimento. E aí vai mostrar, essa parábola mostra isso. A lei da casualidade, ou seja, ação e reação, causa e efeito, determinando em dado tempo despertar e das consciências adormecidas. O homem, ele é instintivo, ele declina para o bem. O homem, ele tem um declínio para o bem, mas sabendo-se que através do livre-arbítrio, ele também pode tomar decisões equivocadas. Eu não vou dizer nem errado, é que ele pensa que está certo, né? Decisões equivocadas. E isso vai se agravando. Sabemos que o que a gente plantar, a gente colhe. A intensidade que eu boto peso aqui nessa parede, ela volta a dar o mesmo efeito. Aqui fala do quarto do livre-arbítrio, no qual pode ser
absoluto, ao ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. E, finalmente, a evolução individual dos seres racionais e conscientes, de cujo número o homem faz parte, processado no recesso íntimo das almas, livres e espontâneas, como a lei natural e irregável. Quem falou isso foi Vinícius, o espírito Vinícius Pedro Camargo, na Serra do Mestre. Ele fala isso da parábola do filho pródigo. Passa aí, por favor. Até eu tinha essa dúvida antigamente, né? Tinha uma série no SBT que o nome dele era Desenhos Bíblicos. Eu assisti muito aquela série. Incrível que pareça, uma das mais séries que eu mais gostava era do filho pródigo. E eu ficava sempre querendo saber o que era pródigo. Para mim, pródigo tem dois sentidos, né? Pródigo é uma pessoa que é muito inteligente e outra também do lado que despende com excesso, esbanjador, dissipador, que é bem característico do primeiro filho, né? Que é o filho pródigo. E eu queria passar isso para vocês para ficar bem claro, né? E a parábola, o que é parábola? É do grego parabolé, narração alegórica no qual o conjunto de elementos se invoca por comparação outras realidades de ordem superior. Vou dizer um exemplo, a ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Somos nós que estamos equivocados e se perdemos. O pai deixa as ovelhas que estão no amparo dele para buscar essa ovelha perdida. Aí os discípulos perguntaram. Os discípulos se aproximaram dele, então, para dizer: por que lhes falas em parábola? Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Isso é interessante, né? Jesus, por ser o ser mais puro que passou na terra, ele conhecia o coração do homem. Quando ele usava as parábolas, os fariseus, que eram doutores da lei, os sacerdotes, que eram também doutores, mas de outro tipo de organização, eles tinham os corações duros, eles tinham trave nos olhos, eles criticavam muito e não olhavam o próximo. Tem um episódio que Jesus estava almoçando, ceando com os publicanos. Os publicanos eram pessoas odiadas, eram os cobradores de impostos. E o interessante desses publicanos cobradores de impostos, os próprios apóstolos do Cristo condenavam o Cristo, né? Porque ele dizia: meu Deus do céu, o mestre está comendo, compartilhando com essas pessoas. Se ele diz, porque o que era adorar Deus na lei mosaica era seguir os mandamentos, seguir a lei. Quer dizer que a partir do momento que eu pegasse uma adúltera e apedrejasse ela, eu estava adorando a Deus segundo a lei mosaica. E Deus ratificou isso dizendo que Deus é amor e Ele nunca vai condenar a pessoa. Tranquilo? Eu dei essa introdução e eu vou passar a parábola propriamente dita, né? É uma parábola, ela é um pouco curta, ela tem 6 minutos e meio. Vamos prestar atenção, por favor. O filho pródigo. Um fazendeiro tinha 2 filhos. Ambos viviam na fazenda do pai, ambos eram amados. Mas o mais jovem estava cansado de ouvir o que devia e o que não devia fazer. Ele queria ser livre. Então,
procurou o pai. Pai, eu quero agora a minha parte da herança. As ponderações do pai foram em vão. E com muita tristeza, ele atendeu o pedido do filho e repartiu os bens em 2 partes iguais. Poucos dias depois, o filho se afastou do lar, partiu para outro país e ali viveu uma vida cheia de pecado. Desperdiçou toda a herança que havia recebido. Então começou uma terrível crise naquele país. O rapaz começou até a passar fome. Procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Olha, a única coisa que eu posso fazer é mandar você para a fazenda cuidar dos meus porcos. Tá bem, eu vou. Ali, com fome, ele tinha vontade até de comer o que os porcos comiam. Caindo em si, pensou: os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai. Vou dizer humildemente: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Mas, por favor, pai, quero ser um dos seus empregados. Então o filho pródigo, aliando o pensamento à ação, voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe, a caminho de casa, o pai sentiu que ele estava voltando. Mal apontou no horizonte, o pai alegremente correu ao encontro dele. Meu filho, que saudade de você! O pai abraçava e beijava o filho. O moço envergonhado não conseguia nem olhar para os olhos do pai. O que eu fui fazer, meu pai? Sei que pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais nem ser chamado seu filho. Mas o pai suspirou fundo, sacudiu a cabeça e ordenou aos empregados: vão depressa, tragam a melhor roupa para ele, ponham anel e sandálias no meu filho e matem o bezerro mais gordo. Nós vamos festejar até o dia amanhecer. Meu filho caçula estava morto. Ele tornou a viver. Estava perdido e foi achado. E começou a festança. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa e ouviu a música e o barulho da dança. Ele chamou um empregado. Que isso? O seu irmão. Ele voltou para casa vivo e com saúde. E o seu pai está muito contente. Ele mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou revoltado. Não quis nem entrar. Então o pai veio e insistiu: entre, meu filho. Vamos festejar a volta do seu irmão. Pai, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor. Jamais desobedeci a uma ordem sua, não é? E o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Porém, esse seu filho aí, ele desperdiçou tudo que era seu, gastou em farras. E agora voltou e o senhor mandou matar o bezerro gordo. Calma, meu filho. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma grande festa para mostrar a nossa alegria. Porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi achado.
Com esta parábola, Jesus ensinou que Deus é um Pai maravilhoso. Ele nos ama, nos perdoa e sempre nos acolhe, desde que o nosso arrependimento seja sincero. Pessoal, feito eu disse, né? Essa parábola, segundo o estudo espírita agora, né, era para ser chamada parábola dos dois filhos. A gente tinha uma interpretação muito equivocada dela de só analisar um filho. E ele tem três personagens principais, né? O pai, o filho e o irmão, né? O irmão e o público que Jesus disse essa parábola, para quem tem bom entendimento, foi muito forte ela. Aí, passa aí, por favor, eu não... Passou? Essa é a palestra, pode passar outra, essa é a parábola. Pode passar. Vê, eu queria fazer uma interpretação, né? As 3 vezes que eu vi um vídeo, um foi de Haroldo. Qual é o nome daquele que passa com Haroldo? Arthur Valadares e Rossando Crincha. Ele foi bem categórico. Vamos analisar essa parábola do filho pródigo em relação aos costumes da época. Eles toda vez iniciavam essa parábola falando do costume da época. Que era o pai. Vamos falar um exemplo de Abraão. Abraão, quando saiu da Mesopotâmia, em Ur, para ir para a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, quando ele saiu, ele teve que esperar o pai dele morrer para ele poder se desapegar, né? Criar a liberdade dele do pai dele. Fora isso, era uma falta de respeito e ele poderia até morrer. A partir do momento que o filho pródigo chega perto do pai e diz: pai, eu quero que partilhar os bens, ele estava dizendo que queria que o pai morresse. Está entendendo? Categoricamente, o costume da época dizia isso. O costume da época dizia isso. E se a gente analisar mais profundamente, Jesus nasceu em Belém, não foi? Na manjedoura, né? E se você analisar Belém, Nazaré, Cafarnaum, eram cidades de Israel, né? Mas sendo que quando a gente fala de cidades, eram cidades que tinham no máximo 500 pessoas. Porque eram cidades espalhadas e tinham pouca gente. Por que eu quero dizer isso? A partir do momento que tinha um pai, que era o pai, praticamente ele, tipo não o patriarca, é o cooperativa. Ele mandava nessa cooperativa e todos ao redor da cidade trabalhavam para ele. A partir do momento que o filho diz: partilhe os bens e me dê, ele estava desejando a morte do pai. E ao redor, no vilarejo que eles estavam, pela lei da adoração, da lei mosaica, os cidadãos tinham um dever de apedrejar o filho. Eles tinham um dever de apedrejar o filho. Ele pediu, contra a lei, e eu vou dizer novamente. Antigamente a lei, o que era adorar, era seguir a lei. A partir do momento que eu pegasse uma adúltera e apedrejasse ela, eu estava adorando a Deus com todas as forças. Que fique claro. E para falar, bem, isso eu já tinha falado no início, curioso como Jesus associa o amor incondicional de Deus à figura do pai. Não seria melhor uma mãe? Toda mãe é muito mais amorosa que o pai. Toda mãe. Eu vejo muito Haroldo dizer, na equipe espiritual de Jesus, o Cristo, que é o governador espiritual da terra, graças a Deus tem mulheres que foram mães com ele. Eu me lembro de um livro de André Luiz, eu vi uma passagem do livro de André Luiz, que ele e o ministro do... Eu não me lembro qual foi o ministro, é aquele ministro que
vai pegar os espíritos arrependidos no umbral. Aí eles estavam fazendo um trabalho de poder salvar uma alma, né? E eles fizeram de tudo, né? Fizeram magnetismo, tentaram pregar, falar a palavra para o espírito e nada. Aí teve uma hora que o ministro chegou e disse, até agora a gente fez nossa parte, a gente não consegue fazer. Agora a gente vai ter que chamar uma mãe. No livro diz mesmo assim. Aí esse espírito superior vem para falar com o André Luiz e o ministro. Segundo o relato de André Luiz, ele disse que vieram raios, um cheiro muito agradável. E o ministro ainda acrescentou, porque nós ainda não somos evoluídos. Porque quando o espírito é muito, muito evoluído, tem claridade, músicas suaves, cheiros muito agradáveis. Dizem pessoas, quando o Chico estava já naquela idade bem avançada, que Divaldo chega a comparar, dizendo que ele estava mais no mundo dos espíritos que no mundo dos encarnados que no mundo encarnado. Ele diz que Chico exalava rosas. Era com um aroma floral muito, muito, muito forte. E pelo que eu expliquei no início, quando ele fala, ele explicou o pai para ele tirar essa ideia de ser um pai. Se você associar como eles imaginavam um Deus castigador, um Deus que não tinha perdão, um Deus que era olho por olho, dente por dente, e o pai, patriarca da época, eram coisas, pessoas que se encaixavam feito uma luva, né? Ele podia desassociar um pai truculento e Deus, ao mesmo tempo um pai amoroso. Por isso ele usou Deus. A parábola ensina uma nova imagem de Deus, o propósito de Jesus, ao acrescentar o amor e a caridade às leis. É que entendesse Deus como pai de amor, tirando-lhe aquele ar austero, distante, tão necessário no tempo de Moisés. O pai não corria, o ancião não corria, ele usava aquela túnica longa, com aquela sandália, o anel da família, e ele não corria, ele não demonstrava carinho. Tem uma parte da parábola que ele diz que o pai beijou o filho várias vezes. Várias. As parábolas de Jesus, ele escandalizava. Pelo quê? Por quê? Porque, segundo os costumes, era muito chocante ele falar essas coisas. Aí, o Deus que Jesus nos apresenta é um pai amoroso, que disciplina, mas que ama o perdão. Um Deus bem diferente daquele até então entendido pelo judaísmo. Quando Jesus apresentou essa parábola, ele estava com os publicanos, os fariseus que condenaram ele. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram doutores da lei, que eles pregavam a lei e não tinha nada de perdão. Era aquela casca bonita. Eu me lembro do publicano no templo de Jerusalém pedindo perdão a Deus sobre os pecados, né? Ele batia no peito, não ousava olhar para cima e dizia: Senhor, desculpe meus pecados, eu não vou fazer de novo. E o fariseu, todo posudo, olhando para cima, e a oração dele era: Senhor, graças a Deus eu não sei igual aquele publicano, que é muito pecador. Está vendo a diferença? Deus não condenava. A parábola também ensina e provoca uma nova imagem de pai, alicerçada no perdão e no amor incondicional. Esse pai zela pela disciplina na educação dos filhos, mas não a confunde com agressividade ou violência, coloca limites necessários, mas não os confunde com restrição da liberdade, que é o livre-arbítrio. É um pai que às vezes se fecha e diz não, mas que também arrisca com fio, abre os braços e solta o filho. Vamos ver uma característica do pai. O pai, ele dividiu a metade da fortuna.
O pai, primeiro comparado a Deus. Isso é o quê? É o livre-arbítrio. O filho escolheu, o pai deu livre-arbítrio, sabendo que o filho estava equivocado. A segunda característica, o filho fica humilhado de um jeito que o porco, até hoje, na cultura judaica, o porco é um animal impuro. É um animal impuro. Se você tocar no porco, você já se considera impuro. Você tem que passar 7 dias, tem que se lavar no Jordão. É uma maior agonia para deixar de ser impuro. E o filho ficou tão humilhado que ele comeu junto com os porcos. Cuidar dos porcos já era o fim do mundo para o judaísmo. Imagina você comer o que os porcos junto com os porcos. E ele tem uma reflexão que diz: os servos do meu pai comem melhor do que ele. Aí, para chegar na figura do pai. O pai, quando vê o filho, o pai corre. Primeiro simbolismo de quebra de paradigma, que o ancião não podia correr. Ele não podia correr, ele era aquele senhor que andava lento, que passava sabedoria, ele não podia correr. Aí Jesus já quebrou um paradigma. Se o senhor não podia correr, imagina beijar. Na parábola diz que o pai beijava o filho várias vezes. Ele só beijava em uma ocasião, quando ele fazia, porque tudo era lá, era terra, né? Terra, ovelha. Quando ele fazia algum trato, alguma reconciliação de desavença, eles assinavam através do beijo. Concordo. Ou trocava as sandálias, tiravam as sandálias e um trocava a sandália do outro. Essa é a primeira característica. Aí o pai olha, beija ele repetidas vezes. Aí o pai viu que ele se arrependeu de coração. Ele fala: pai, pequei contra o Senhor e contra Deus. Aí ele não deixa nem terminar. Pega o anel, que ele pedia para ser escravo. Aí pega o anel. Primeira característica: esse é meu filho. É o anel da família. Você saiu, mas não deixou de ser meu filho. Pega uma túnica, que ele estava todo escandalizado, todo esfado, bota a túnica e pega a sandália. Quem andava só descalço era cego. Quando ele pegou a sandália e botou no pé, o simbolismo da parábola, ele diz: você ainda é meu filho. Agora tinha outro problema, se você analisar. O pai tinha outro problema para resolver. Qual foi o problema para resolver? O vilarejo que ele morava tinha que condenar o filho. Não tinha, ele não desejou a morte do pai. Aí o pai falou e disse: a partir de hoje vocês vão perdoar. Como a cidade era pequena, quando você diz vou matar um bezerro, quando você diz que é tanta da carne, que é para todo o vilarejo tinha que comemorar a volta do filho que estava perdido. Eles tinham que comemorar a volta do filho pelo fato de ele pegar o bezerro. É a grande e bela tarefa da paternidade, quando está associada à imagem de Deus. Ter boa imagem do pai colabora para que se tenha uma bela imagem de Deus. Se o filho pródigo tivesse medo do pai, outro detalhe: se o filho tivesse medo do pai, ele nem ia voltar. Eu vou voltar para quê? Meu pai vai me condenar, vai me matar, vai me expulsar. Como poderia voltar para casa e pedir perdão se tivesse medo de Deus? Como teremos coragem de pedir perdão? O filho, eu estou dizendo várias vezes, a partir do momento que o filho pega a metade da herança, segundo o costume judaico, é o pior dos crimes, desejar a morte do pai. E segundo a parábola, o pai perdoou. Esse é o Deus que Jesus quis passar. Tranquilo? Passa aí, irmão. O filho que ficou em casa, por isso é a parábola dos dois filhos, né? Tá lembrado que no começo eu disse que a parábola estavam os fariseus, os publicanos, que são filhos pródigos, e Jesus, né?
o filho mais velho que ficou em casa são os fariseus. Vocês vão ver por quê. Mas um ponto interessante para a reflexão reside no comportamento do filho que ficou em casa. Em primeiro momento ele parece mais equilibrado. Parece que era do que seu irmão, satisfeito com a disciplina da casa paterna, não se entusiasmava com a perspectiva de festa e desfrutes. Enquanto denominado filho pródigo ganhava o mundo, ele permanece vivendo de forma equilibrada. Entretanto, esse equilíbrio é colocado à prova quando seu irmão retorna sofrido e humilhado. Então, em vez de se alegrar com o retorno do companheiro, de foguetos infantis, foguetos são travessuras infantis, né? Ele se indigna e recusa-se a entrar em casa e a partir da festa, e participar da festa, estando pelo pai a retirar o comportamento das mostras de rancor ao falar de sua prolongada obediência ao ver sem recompensas. Por isso, me desculpe que eu não estou conseguindo enxergar direito não, porque a tela está um pouco côncava. Pedro disse, quem eram os fariseus? Os fariseus eram doutores da lei, que eles tinham que fazer cumprir as leis. Eram pessoas que eram corruptas, pessoas que se vendiam, pensavam só no interesse próprio, mas sendo que para a sociedade eram aquelas pessoas que eram tidas com curas, que julgavam. Basicamente era o filho que ficou em casa. Ele diz mais, o filho que ficou em casa representa uma parcela muito significativa da humanidade. Trata-se das pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, mas também sem generosidade. Elas se esmeram em cumprir regras e fazer o que parece correto em termos pessoais ou sociais. Dois mandamentos, Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Não foi dado ao homem o poder de julgar. Eu estou falando em termos espiritual, o homem não pode julgar. A partir do momento, Jesus fala várias parábolas em relação a isso. Tira a trave do teu olho para julgar o irmão. E esse filho que ficou em casa, ele tem essa característica. Jéssica, eu não estou enxergando direito não, e eu atrapalho. Tem como tu ler essa parte aqui, por favor? Contudo, seu viver não tem bondade, porque conseguem domar algumas paixões, criticam asperamente e a elas sucumbem. Muitas chegam a desejar a dor e a desgraça para aquele que comete pequenos deslizes ou se permite viver de forma desregrada. Essa parábola, feito eu disse, ela foi tão repetida 3 vezes, né? De todas as parábolas de Jesus, ele só dava um exemplo de uma coisa. Dava uma mensagem sobre o que ele queria dar. Nessa ele usou 3 parábolas. O filho pródigo, a do dracma e o da ovelha perdida. Por que ele diz isso? Ele tenta quebrar o paradigma Deus castigador para um Deus de perdão. E isso foi uma crítica muito severa que ele fez em relação aos fariseus. Passa aí, Jéssica, por favor. Agora a gente chegou no filho pródigo, né? É um alegorismo do cristão que se afasta da observância das leis divinas, que tem como sequência progressiva de falhas, ou seja, a soberba que afronta o pai, o desamor que abandona a casa paterna e o esquecimento do seu Criador. Em algum momento, nós somos espíritos imortais. A partir do momento que a gente está aqui, que a gente ainda está em prova de expiações. Nós somos seres ainda com bastante defeitos.
todos nós somos os filhos pródigos. Não tem ninguém doutor da lei, nem conhecimento da lei. São por raridade os filhos que ficam em casa, né? Que são os filhos egoístas. Mas quando Jesus dá essa alegoria, todos nós somos filhos pródigos. Dê aí, por favor. Na tentativa de buscar a motivação que impulsionou o filho a tomar tal decisão e sair de casa, poderíamos presumir que esta não foi outra senão pelos atrativos do mundo. Condiz com a nossa realidade. Principalmente quando a gente é jovem, né? Tem toda a cultura, eu acho impressionante. Eu gostei muito da cultura indígena. Na cultura, o romantismo indígena, que era de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, principalmente de José de Alencar. Eu li muito livro de José de Alencar, era o Guarani, o Biracé, não, como é? O Birajara, Iracema. E uma característica que ele dava ao ancião, ao pai, que era aquele senhor que ele era prudente. A gente se coloca como jovem, quando a gente era jovem, a gente é muito imprudente. Eu me lembro, antigamente eu ficava me questionando, algumas vezes que eu estou lendo ou assistindo alguma parábola. Eu digo, meu Deus do céu, porque eu não conheci o Espiritismo. Eu tenho 40 anos, há 25 anos atrás. Eu digo, meu Deus do céu, depois eu imaginava as coisas que eu fazia. Eu digo, rapaz, não adianta muita coisa não. Tudo tem seu tempo, mas você fica imaginando o que você passou. Eu digo, rapaz, ia ser até pior, eu acho. Porque eu ia ver a lei e ia... Continua aí, já. Infelizmente, podemos nos imaginar cerceado em nossa liberdade, quando a serviço do Pai, privado dos prazeres, intensos e oprimidos por um jugo insuportável, a reforma íntima, assim sendo, rebelando-nos, afastando-nos de Deus, atraímos miséria e sofrimento. Eu tenho uma coisa para falar dessa reforma íntima. Eu, quando eu era mais jovem, eu sempre fui um pouco exagerado até no sentido errado, né? Porque depois que eu entrei no Espiritismo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala se atrai. Aí antigamente a gente falava de perdão. Eu me lembro que eu ia para casa da minha avó, ia todos os primos, ia o pai de Ró, e ia todos os primos, né? E a gente ficava lá com o pai de Ró, né? Nesse dia estava Rosângela, Rose e uma antiga namorada de Valmir, que era assistente social, tu tá lembrada? Uma Bemaninha que morava lá do lado do... E ela era assistente social, ela estava falando sobre preso. Falando de preso, né? E eu estava questionando ela sobre o perdão, né? Aí quando a gente fala de perdão, eu olhar para Jéssica e xingar Jéssica. Em algum momento de uma discussão e tu me perdoar, mas isso é um perdão tão assim, né? Pisar no pé do perdão. E eu sempre, equivocado, eu falava perdão. Agora nós vamos exagerar. Vamos perdoar. E se o cara matar meu filho, eu vou perdoar? Isso é o extremo do extremo, né? Eu dizia, meu Deus, eu cheguei a uma conclusão. Ignorante, imbecil que eu sou, eu dizia, perdão era um dom divino. Perdão é um dom divino. Eu dizia, meu Deus do céu, para a pessoa perdoar em certas situações. E quando eu entrei no Espiritismo, ainda foi difícil. A turma falava tanto de perdão. E eu sempre fui questionador. E era chato, né? Que eu perguntava tanto aqui, que eu dizia, meu Deus do céu, e perguntava o cara. Eu dizia, meu Deus do céu, isso é da boca para fora que esse cara está falando. E eu não conseguia entender. Aí eu comecei a mudar. Eu ainda não sei se eu sou capaz de perdoar. Não sei. Mas hoje eu acho não, eu tenho certeza que nós, seres humanos, somos capazes de perdoar. Houve uma mudança em mim. Para quem achava que perdão a pessoa não podia ter de forma alguma, e hoje você acha que é capaz de perdoar, houve uma mudança muito grande, viu? Daqui umas 10 encarnações eu acho que a gente consegue. E o interessante dessa parábola do filho pródigo, eu assisti Kardec dia 30.
Eu assisti antes Kardec, eu assisti de novo dia 30. E eu tenho uma certa admiração, que é até um pouco errado, que eu fico um pouco bitolado em relação a alguns cristãos notáveis, né? Eu digo cristãos notáveis que eles, apesar de ele ter as mesmas provas da gente, eles se superaram, né? Um foi Pedro, o apóstolo Paulo, Santo Agostinho. Tomé. Quem? Não, Tomé. Não, mas são pessoas que passam muitas aprovações, né? Aí chegou Kardec agora, ele era muito ignorante em relação a Kardec, eu olhava mais Paulo. Eu já assisti umas 10 palestras de Paulo. Paulo Estevam, as cartas de Paulo. E isso deixa aí, eu só olhava Paulo com admiração, né? Mas você analisando, Paulo, provação, né? Paulo fazia palestra, quando saía era apedrejado ou chicoteado. Chico Xavier, quando viu Emmanuel pela primeira vez, disse que ele ia passar o meu pão que o diabo amassou. Chico morreu pobre, cego, com um problema de próstata e humilde como sempre, né? Divaldo Franco é outro exemplo, passou muita aprovação. O que eu quero dizer com... E depois agora Allan Kardec, né? Que Allan Kardec era um pedagogo muito conceituado na sociedade francesa. A partir do momento que ele começou a acreditar e fazer teoria de mesas que voavam, e fazer codificação em relação a isso, ele perdeu toda a credibilidade. Aí ele passou dificuldade financeira, ele passou muito pressão espiritual, né? Paulo também, todos eles passaram, né? Qual a diferença dessas pessoas para a gente hoje? Para mim, né? Que eu só posso falar de mim. Eles passaram muitas provas e expiações. Em alguns momentos eles questionaram e duvidaram. Passaram algum sufoco, mas no final de contas eles nunca deixaram de abandonar as convicções deles. Eles sempre adoraram o Cristo. Em um momento de muita dificuldade, né? Passa aí, meu amor. Pode ler. Os bens que levaram o rapaz chegaram ao fim em um tempo que não o conhecíamos. Desprovido deles, perdeu os amigos de orgia, à margem de Deus, por entregar-se a seus próprios recursos. Sua falência financeira foi constatada por conta de seu novo emprego. Oprimido pelas necessidades, foi apacentar porcos, os animais imundos detestados pelos judeus. O Senhor, quando expulsou a legião dos demônios, permitiu que entrassem na piara de porcos. É piara, mas eu vi que é vara, né? Coletivo de porco, né? Você se lembra dessa passagem, né? Jesus foi doutrinar um espírito, né? Aí ele perguntou ao espírito de uma mulher: quem é você? Aí o espírito disse: eu sou legião, porque somos muitos. Aí Jesus: saia desse porco, ordenou, né? Aí os espíritos disseram: tá vendo aqueles porcos ali? Aquela vara de porcos? Eram mais de 40 porcos, segundo a Bíblia. Ele disse: saia, vá para lá, e na Bíblia diz que esses porcos, Jesus estava falando uma colina que dava no mar, eles caíram tudo no mar. Por que ele faz essa comparação com porcos? Feito, ele disse: porco é um animal impuro. A partir do momento que Jesus pega espíritos equivocados e bota em porco, quer dizer que a pior humilhação que o filho pródigo teve foi se alimentar e viver junto com o porco. Por isso esse exemplo. Sua fome é tamanha ao extremo a ponto de desejar alimentar-se das vagens dos porcos, sem poder saciar-se. Vagens são as vistosas doutrinas do mundo. Servem para ostentar, mas não para sustentar. Amigo é mãe e pai, né? A partir do momento que você se... E tem algumas pessoas que são amigas, né? Mas a partir do momento que um amigo... Quando você é jovem, né? Você recebe muito
conselhos equivocados, né? E a partir daqui ele diz a parábola que ele tinha muitos amigos quando estava com dinheiro. A partir de que ele perdeu todo o dinheiro, a turma deu a costa, os amigos dele deram a costa a ele. Até que por fim, nesse desprezível trabalho, constatando a tristeza de sua vida, tomou consciência do lugar em que tinha caído, do quanto tinha perdido. Reparamos o que diz o Evangelho. Entrando então em si, primeiramente voltou-se para si, e só assim pôde voltar para o Pai. O que o Evangelho quer dizer que assim como diz o Evangelho, né? Voltou-se para si. O que é voltar para si? Ele se arrependeu de coração. Ele viu que se arrependeu de coração e voltou para o Pai. Ele disse, pequei contra o Pai e Deus. Aí ele se arrependeu de coração e voltou para o Pai. O Evangelho, Jesus, ele deixa bastante grifado isso, né? Ele dá bastante atenção nessa parábola. Por que ele dá bastante atenção? A partir do momento que você entra em harmonia com o Pai, quando você pede perdão de coração. A gente somos equivocados na doutrina espírita, né? Quando eu entrei aqui, meu Deus do céu, não conhecia a doutrina e a turma dizia, ó, tu tem que fazer campanha do quilo, sopa, fazer algum serviço da casa. Eu digo, mas isso é simples demais para eu conseguir meu perdão, minha passagem para a terra no mundo feliz, né? Isso é fácil, mas menino, depois que você conhece a doutrina, você fazer. Porque imagine, a partir do momento que eu faço alguma tarefa de caridade, procurando meu perdão, eu não estou sendo humilde. Quer dizer que eu já estou errando, né? Se você analisar, né? Depois eu vou fazer isso para ser salvo. Não tem para quê. Imagina você tirar esse sentimento dentro de você, de fazer alguma coisa e não ter nada em troca. Quando eu digo nada em troca, é nada. Até sua salvação você não pode desejar. Eu acho que a pior tarefa de uma pessoa que pratica a caridade é essa. Isso é minha opinião, viu? Ninguém disse nem um canto não, viu? Eu tive muito essa dificuldade de tentar compreender isso. E outra coisa que eu era muito equivocado. Imagina, eu peguei, errei, fiz várias loucuras na minha vida e desencarnei. Eu digo, rapaz, eu já estou ciente do que é o espiritismo, que eu tenho que pedir perdão do coração. É quando eu chegar no meu umbral mental, eu dizer, Senhor, eu pequei. Aí Jesus me pega e me leva logo pro... Aí eu digo, o buraco é mais embaixo, é se arrepender de coração e você vai ter a redenção pela dor. Não é simples não, é a redenção pela dor. Era para ser pelo amor, né? Aqui, né? Tudo no amor, mas a partir do momento que você desencarna, agora é na dor, não tem para onde correr não. É a lei divina. Bora, meu amor. Com efeito, o moço, fustigado pela provocação, caiu em si. Sua fome fez-o lembrar-se da abundância da casa paterna. A disciplina abre sua mente e ele se recorda do pai e toma uma decisão movido pelo arrependimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A partir do momento que todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, têm essa resolução, os espíritos superiores vão estar ao seu lado. Ponto. Se arrependeu de coração, sempre vai ter alguém para lhe ajudar. E Deus é tão sábio que ele vai dar o sinal dele, não vai ser feito o Paulo não, que ele vai materializar Jesus e dizer, eu sou Jesus, aquele que tu persegue, não. Ele vai usar pessoas que estão ao seu lado, um familiar, alguém, para ele lhe ajudar. Não tenham dúvida não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Arrependimento seguido de ação. Estas atitudes fizeram toda a diferença na vida do moço rebelde, ingrato e esfomeado de esclarecimentos que não encontrou naquele país distante.
Amor e perdão foram estas as atitudes do pai, que esperançoso aguardava a volta do seu filho. O pai tinha todos os motivos para exaltar o filho fujão com um longo sermão. Contudo, não fez. Abdicou-se do direito de acusações para dar lugar ao perdão e à alegria por ver seu filho de volta ao convívio da família. Assim é Deus em sua infinita misericórdia. Isso é lindo, né? Você saber que Deus sempre vai estar de braços abertos para você, né? Como um pai amoroso, né? Eu fico olhando o seu pai hoje, aquele menino que está passando de um lado para o outro. Eu nunca imaginei sentir um amor por uma pessoa do jeito que eu tenho com meus filhos. Imagina se eu sou tão pecador, tão falho. Imagina Deus Pai tão poderoso, que não tem nenhuma falha, o tanto que ele ama a gente, né? É uma coisa imensurável, não podemos imaginar o tanto que Deus nos ama. É fantástico, né? Eu tenho certeza. Eu me lembro que Jesus, esse filme não é um filme que não relata a Bíblia, mas tem filmes que não relatam alguma Bíblia, que não relatam a Bíblia ou a codificação, que eu acho perfeito. Foi questionar a Deus o que ele sobre ele crer. Ele disse: eu creio em Deus Pai e eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Como é isso, Jesus? Pedro perguntou. Ele disse: eu creio de um jeito. Está vendo essa madeira que está na minha mão? Eu não solto ela. Eu tenho certeza que ela vai cair. Tenho certeza. É uma coisa que ele diz que crê em Deus dessa forma. Foi um exemplo tão simples, mas tão marcante, né? Porque tem certas coisas que acontecem no nosso dia, das leis das físicas, ou no nosso cotidiano, que a gente tem uma certeza absoluta que vai acontecer. Tem até parece que é a segunda lei da termodinâmica, que sempre será verdade, que ele usa até esse termo. Sempre será. Em qualquer condição, ela não tem nenhuma restrição. A gente tem que ter essa fé em Deus. Não crer, achar que vai. Não, Deus é Pai todo-poderoso, Senhor da misericórdia, infinito amor. E a gente tem essa convicção. A partir que a gente tem essa convicção, aí a gente começa a nossa mudança íntima e nossa redenção a Deus Pai, né? O livro Paulo e Estevão, eu achei fantástico. Por que ele é fantástico? Porque a gente pega a Bíblia, a codificação é feita pela Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia não é válida, a Bíblia é válida. Kardec fez os espíritos, fizeram a codificação em cima do Evangelho, né? Mas o que eu acho fantástico, um exemplo do Paulo Estevão, Emmanuel, espírito, e Chico Xavier psicografou, né? Psicografou não, né? É o médium. E ele relata o que aconteceu no íntimo, que aconteceu com Paulo, até no momento do desencarne. Imagina Paulo na estrada de Damasco. Perseguiu tudo que é cristão, prendeu menino, matou, prendeu, e disse: agora eu vou para Damasco prender cristão. Quando ele chega na estrada de Damasco, num camelo, ele vê uma luz e diz: Senhor, uma luz bastante clara, e ele pergunta: Senhor, ele fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É Jesus, aquele que tu persegue. O que passou na cabeça de Paulo? Poxa, eu estou matando as pessoas de Jesus, que ele mostrou agora que era o Salvador. Aí começa a redenção de Paulo. Quando mostra Paulo desencarnado, Paulo, quando vê a figura de Jesus, ele ainda não se sente digno de olhar para Jesus. Jesus que chamou ele para abraçar, que ele ainda se sentia indébito. Tá certo? Passa aí, Jesus, que hora tá. O Pai é Deus, um breve resumo feito eu disse, né? Pai Deus, o Filho obediente, por sua vez entrou, os seus bens ele vivia à custa, o Filho obediente aos fariseus, aquelas pessoas hipócritas, né? E Jesus conclui, ao concluir a parábola, exalta os pródigos que voltam e censuram. Lê aí, por favor, Jéssica. Jesus, ao concluir a parábola, exalta os pródigos
que voltam e censura os obedientes que ficam, não só com os bens que receberam, como também com as paixões mais de que não se querem despojar. E o interessante dessa parábola, a parábola encerra, ninguém sabe se o filho que ficou entrou na festa ou não. Isso é interessante, né? E por que ele diz isso? É uma mensagem tão forte que o orgulho é um dos maiores males, se não for o pior mal da humanidade. Falam muito, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, é só orgulho, ele bate muito de orgulho e egoísmo. Eu peguei muita coisa aqui que eu expliquei foi na palestra de Haroldo Dutra Dias e de Valdo Franco. Mas isso a gente pegou de Chico Xavier, né, 2 livros no Livro dos Espíritos, no Evangelho, claro, né, que é uma palavra, e a Bíblia Sagrada. Rapaz, eu achei essa frase fantástica, né? Você bota no YouTube, né? No YouTube não, no Google, né? No Aurélio da gente de hoje, né? Aí ele bota frases espíritas, Allan Kardec. Aí você escolhe uma frase para botar aí, né? Aí eu acho essa frase... Nunca pensei nisso. Essa frase é... Aí ele fala, se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. O ser humano só aprende na dor. A chaga tem que estar dentro. Se não... Meu Deus do céu, você conta no dedo aprender no amor. Você vai para naquele caminho, assim, ó. Esse caminho que tu vai no amor. Aí o ser humano chega e desvia. Aí Deus diz, olha, era para você fazer isso. Já que você não quer, vai aprender na dor. Se não fosse isso, a gente não aprenderia, não. Vai ter um dia que a gente vai ser feliz, né? Que a gente veio nesse mundo para ser feliz. A gente não é porque a gente ainda é muito pecador, né? Muito egoísta. Obrigado e desculpa aí, viu? Perdão, qualquer coisa, se eu fiquei equivocado. Qualquer coisa vocês podem procurar sobre esse filho pródigo, né? E questionar principalmente a Ró, que está todo dia aqui. Eu só sei que não vai ser. Obrigado, boa noite, viu? Rapidinho, Ana Marta. Pessoal, antes da gente fazer a prece final e agradecer por esse momento, não sei se vocês perceberam, mas a nossa casa está passando por algumas renovações físicas. E a gente está solicitando algumas contribuições. E nesse momento, a contribuição que a gente está solicitando são de cadeiras plásticas. Certo? Então, quem quiser, quem puder doar, por favor, nos ajudem. Procurem Rosana para fazer essas contribuições, tá certo? Obrigada. Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por todo esse momento que tivemos aqui, recebendo as bênçãos, né? Deus Jesus. Então só temos que agradecer mesmo de coração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir a Rosângela para que ela possa fazer a prece de encerramento dos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Assim eu devo uma palavra para dirigente e para mesmo mandar encerrar os trabalhos da noite de hoje. Então, com esta prece, Senhor, damos finalizado a reunião da noite de hoje com muita paz, com muita alegria em Ti, Jesus. Que assim seja. Que assim seja.